É com imensa alegria que nós estamos hoje aqui, reiniciando nossa escola bíblica dominical. E para mim eu acho que é mais ainda esses meses que eu passei, né, abril e maio, me deu uma crise enorme de cansaço mental. E uma das coisas que eu pedi a Deus foi que eu voltasse, né, a dar as aulas, as lições, ministrar as lições, e vejo que Deus fez a obra, né, na minha vida. Então, glória a Deus por isso, e que o nome do Senhor seja louvado e exaltado. Amém? Vamos abrir lá em Isaías capítulo 36. Eu vou ler só os 3 primeiros versículos, aí a gente vai acompanhando, porque senão a gente perde um tempinho, porque o capítulo é grande, tá? É Isaías capítulo 36. São 22 versos. Ia falar alguma coisa, Davizão? Isaías capítulo 36, versículo 1 a 3, aí depois nós fazemos novamente a nossa oração. Então vamos ler. No ano 14º do rei Ezequias, subiu Senaqueribe, rei da Síria, contra todas as cidades fortificadas de Judá e as tomou. O rei da Síria enviou Rabsaqué de Laques a Jerusalém, ao rei Ezequias, com grande exército. Parou ele na extremidade do aqueduto do açude superior, junto ao caminho do campo do lavadeiro. Então saíram a encontrar-se com ele Eliaquim, filho de Ilquias, o mordomo, Sebina, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o cronista. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por estar novamente aqui, ó Deus, estudando a Tua santa palavra, entendendo o Teu santo conselho às nossas vidas. Ó Deus, que sejamos instrumentos usados por Ti, esteja abençoando também nossos irmãos, abençoando também, ó Deus, minha filha ali, que ela possa recuperar também, ó Deus, a saúde. Nos ajude, ó Deus, na explanação, e que, ó Deus, o Teu nome seja exaltado e louvado. Em nome de Jesus Cristo. Amém, ó Deus. Eu estava lendo esses dias um livro na internet intitulado Líderes e Discursos que Revolucionaram o Mundo. Achei interessante esse livro porque ele falava sobre vários discursos formidáveis. E um dos discursos que eu mais gosto é do Martin Luther King, né, que ele falava I have a dream, né, eu tenho um sonho. Ele foi realizado, esse discurso, no dia 28 de agosto de 1963. Foi um dia especial para o mundo. Ele estava ali nos degraus do Lincoln Memorial, após a marcha de Washington, por empregos e liberdade, né, e toda essa parte do direito do negro. Em 1912 também, um dos discursos mais interessantes que existe na história mundial é do ex-presidente dos Estados Unidos, Roosevelt. Uma história interessante porque ele participava da corrida, né, pela presidência e dos Estados Unidos com um forte apoio popular. Entretanto, apesar de ser adorado, idolatrado por muitas pessoas ali, ele tinha um inimigo ferrenho, e no momento que ele estava ali se preparando para o discurso, a pessoa efetuou um disparo, não é, contra a pessoa de Roosevelt. E, por sorte, vamos dizer assim, ele estava com o discurso, né, no bolso do paletó e o óculos, e o projétil pegou justamente no discurso dele, não é? E aí ele fez um discurso baseado mais ou menos no que ele tinha projetado, né? Mas não foi assim, vamos dizer assim, um episódio pelo menos curioso. Glória a Deus. Vou fazer aqui, dar uns pulinhos e dar glória a Deus, né? A baixinha está melhor, graças a Deus. Então, assim, é interessante, né, os discursos, esses discursos mundiais. E talvez se eu perguntasse aqui para cada irmão, vocês falariam também de discursos que marcaram
a vida de vocês, né? E a nossa lição hoje, ela fala justamente sobre um discurso feito por um oficial do rei da Assíria, Senaqueribe. Quando nós vemos aí o capítulo 36, foi um discurso feito ali para a nação, né, do Reino do Sul, Jerusalém. E os 3 primeiros versículos relatam justamente isso que nós lemos. No ano 14º do rei Ezequias. Ezequias foi um rei segundo o coração de Deus. Ele fez o que era certo, embora nós vamos ver no capítulo 37 ou 38 que ele fez uma coisa que desagradou a Deus, mas vamos dizer assim, no geral foi melhor do que os reis do Reino do Norte, não é? E melhor do que vários reis também no Reino do Sul. E ele está ali reinando em Jerusalém. E sobe Senaqueribe, rei da Síria. O contexto aqui é o seguinte: a Síria era o grande império da época. E o rei Senaqueribe, ele invade o Reino do Norte, que era a capital em Samaria, e destrói ali as cidades do Reino do Norte. O Reino do Norte, ele queria, vamos dizer assim, destruir os assírios. Eles se juntam com a Síria, capital Damasco. Só que mesmo apesar dessa coligação entre o Reino do Norte e os sírios, o Império Assírio era muito mais poderoso e invade tanto o Reino da Síria quanto o Reino do Norte e destrói as cidades. E ele vai tentar destruir o Reino do Sul, que é a capital de Jerusalém, não é? E ele vai lá e chega para Ezequias e fala: olha, nós vamos destruir a cidade de vocês. E Ezequias paga um tributo para os assírios. Só que mesmo pagando esse tributo, Senaqueribe decide invadir a terra. E aqui a grande questão é que o rei Ezequias se volta para o Egito, para tentar buscar a ajuda no Egito. E nós vamos ver aqui algumas coisas que o Rabsaque, que seria o oficial de Senaqueribe, tenta mostrar para o rei Ezequias. Ele estava confiando, vamos dizer assim, ele estava como um pé lá e outro cá, não é? A confiança meu no Egito e a confiança em Deus. Ele ainda estava duvidando. É como nós, né? Às vezes nós também confiamos em Deus, mas nem tanto, ficamos ali no meio termo, sem saber o que vai fazer. E esse é um duro discurso desse oficial de Senaqueribe, desse oficial dos reis dos assírios, contra o povo de Jerusalém. Nós vamos estudar aqui. Então, vocês entenderam aí o contexto, né? Os assírios destroem o Reino do Norte junto com os sírios. Eles vêm destruindo todas as nações da época, inclusive os filisteus, amonitas, edomitas e aí vai. E ele vai invadir o Reino do Sul. O Reino do Sul ainda era um pouco preservado, porque alguns reis do Reino do Sul, e Deus, por amor a Davi, né, o grande rei Davi, ele preserva ali o Reino do Sul. Inclusive Ezequias, que também destruiu os altares nas outras cidades. Então Deus está preservando esse Reino do Sul. Só que aí, no versículo 2, dá uma olhada aí, o rei da Síria enviou Rabsaque de Laques a Jerusalém, porque no versículo 1, ele fala, né, o rei da Síria contra todas as cidades fortificadas de Judá as tomou. Então agora começou o cerco a Jerusalém. E ele envia 180, pelo menos, aqui o que a gente vê, 185 mil soldados fazendo um cerco a Jerusalém. E aí vocês sabem, o cerco, o que tinha no cerco? Faltava comida, não é? Faltava água. Apesar do que Ezequias, ele foi um pouco esperto, né? E fez aquele grande aqueduto, trazendo água para dentro da cidade de Jerusalém.
Mas, mesmo assim, faltava comida e faltava, né, para todo mundo. Tinha a alimentação. E o versículo 3 fala: então saíram a encontrar-se com ele Eliaquim, filho de Ilquias, o mordomo, Sebina, o escrivão, Joá, filho de Asaf, o cronista. Aí agora começa. A gente viu o contexto, né, o que estava acontecendo, o cerco à cidade de Jerusalém, e agora começa o discurso desse oficial chamado Rabsaque. E ele fala assim no versículo 4: Dizei Ezequias, veja bem que ele nem tratou Ezequias como rei, ele já falou: dizei Ezequias, assim diz o sumo rei. Ele não tratou Ezequias como rei, e tratou, é lógico, o seu rei como sumo rei, né, como aquela pessoa que estava acima de todas as coisas. Afinal de contas, Senaqueribe era o grande rei do império da época, o império assírio. Que confiança é essa em que te estribas, em que te confias? Não é? Então ele começa aí o versículo 4 a 10, esse discurso. E uma palavrinha-chave que fica na primeira parte do discurso de Rabsaque, que são duas partes principais, essa primeira parte é a palavra confiança. Estava dando uma olhada aqui, ela se repete pelo menos 6 vezes, do versículo 4 até o versículo 10. Confiança. Que confiança é essa no versículo 4? Que confiança é essa, Ezequias, em que te estribas? Versículo 5. Bem posso dizer-te que teu conselho e poder para a guerra não passam de vãs palavras. A palavra no hebraico, confiança, é batak, significa sentir-se seguro, estar despreocupado. Às vezes nós temos esses momentos de confiança em outras coisas. Ué, se eu fosse perguntar aqui, no momento da doença, quem que nós estamos confiando? Eu falo por mim mesmo. Às vezes na medicina, às vezes no médico, às vezes num psicólogo, às vezes no psiquiatra, às vezes como você vai aqui na feira de Ceilândia, tem um raizeiro, né? O pessoal pode colocar: oh, raizeiro, vai lá, toma esse aqui que vai dar certo, né? Eu lembro que eu estava nessa crise de ansiedade e chegou tanta gente para falar: raiz de não sei o que, dá certo, né? Chá de erva cidreira, chá de... Qual mais aí, Davizão? Capim santo. Camomila, camomila. Então, aonde está a nossa confiança? E é interessante essa palavra. Em que nós temos confiado? Como diz aqui Rabsaque. E aí o versículo 5, né, ele fala assim, eu achei interessante essa palavra no hebraico, essa expressão, ele fala assim: a sua confiança não passa de vãs palavras. No hebraico, ela é literalmente palavras de 2 lábios, ou seja, um falar estranho, confuso, um falar vazio. Palavra de 2 lábios, ou seja, você não entende, a pessoa falando com 2 lábios, você não vai entender ao mesmo tempo, né? Então ele pergunta para Ezequias em que estava a confiança dele, né? E ele ataca primeiramente a confiança de Ezequias no Egito. Veja o versículo 6. Confias no Egito esse bordão de cana esmagada, o qual, se alguém nele apoiasse, lhe entrará pela mão e a traspassará. Assim é Faraó, rei do Egito, para com todos os que nele confiam. A história diz o seguinte, que Egito, Faraó, até tentou ir ajudar o rei Ezequias, só que foi destruído pelo Império Assírio. Ele não conseguiu ajudar o rei Ezequias. E é lógico, por isso que ele fala justamente isso. Você vai confiar nesse bordão de cana esmagada? E uma parte desse discurso de Rabsaque, ele tem razão.
Porque ele estava, se ele fosse confiar no homem, se ele fosse confiar em uma nação, realmente ele estava, né, destruído. Afinal de contas, é lógico, Rabsaque ele estava pensando no poderio militar dele. Ele não estava pensando como nós pensamos, nessa confiança que nós temos em Deus. Ele estava projetando tudo ali pelo poderio militar que eles tinham. 185 mil homens só num cerco a Jerusalém. Ele está falando, você vai confiar no Egito, que já foi destruído, nós já fomos lá e destruímos o exército deles. E aí ele fala no versículo 7. Primeiro ele ataca a confiança de Ezequias no exército egípcio, em Faraó, e no versículo 7 ele ataca a confiança em Deus. Agora ficou complicado para ele, né? Enquanto ele estava lá atacando a confiança de Ezequias em Faraó, nos egípcios, tudo bem, a gente concorda com ele, mas agora no versículo 7, aí a história muda, porque ele ataca a confiança de Ezequias no próprio rei, no próprio Deus, o Deus de Israel. Olha o que diz lá o versículo 7, né? Mas se me dizes, confiamos no Senhor nosso Deus, não é esse aqueles cujos altares, altos e altares, Ezequias removeu e disse a Judá e a Jerusalém, perante este altar adorareis? O que Ezequias fez? Na época, havia idolatria, apesar de Deus, né, dizer sempre para o povo de Jerusalém, olha, não adore outros deuses, não é isso? Nós sempre estudamos isso. Mas o povo, ele levantou altares, inclusive altares a outros deuses, a Baal. E o que Ezequias faz? Ele remove esses altares. E Rabsaque aqui, ele entende como esses altares fossem para o próprio Deus de Israel, Yahvé, mas não era. Ele tinha removido outros altares que eram para outros deuses, era idolatria. Então Rabsaque, esse oficial, ele não entendeu muito bem porque que Ezequias tinha feito isso, né? E ele imaginava que por conta disso, Yahvé não estaria mais a favor de Ezequias, porque ele tinha removido esses altares, não é? Então, ele ficou meio... Aqui a gente entende o contexto, mas ele não está entendendo por que Ezequias fez essa remoção desses altares. Então, ele ataca a confiança de Ezequias no Deus de Israel. Interessante, quando a gente passa aí, no versículo, o versículo 8, ele demonstra um total sarcasmo, né, um total deboche. Veja bem, ó. Ora, pois empenha-te com meu senhor, rei da Síria, e dar-te-ei 2.000 cavalos, se de tua parte achares cavaleiros para montar. Essa palavra empenha-te, muitas vezes, em algumas traduções, está como, vamos fazer uma aposta, no discurso dele. Ele fala, olha, Ezequias, povo de Jerusalém, vamos fazer uma aposta. Porque o exército de Jerusalém era aquela infantaria pesada, 100 cavaleiros. Então ele fala, olha, vamos fazer uma aposta. Se vocês tiverem aí 2.000 homens que sejam cavaleiros, opa, vocês são um exército poderoso, eu posso dar para vocês 2.000 cavalos, se achares cavaleiros para os montar. Ele estava debochando, né? Sarcasmo total dele perante o rei Ezequias. Então vejam, meus irmãos, vejam que a confiança desse oficial, Rabsaque, é toda no seu exército, é todo no seu poderio militar. Ele está confiando naquilo que destruiu as nações. Mas o impressionante é que Deus usa justamente quem? Eles para fazer o quê? Justiça para com o povo de Jerusalém, de Israel, porque eles tinham caído em pecado. Esse povo mau, esse povo idólatra.
esse povo sarcástico, esse povo, vamos dizer assim, debochado, que estava confiando no seu exército. Às vezes a gente fala mal de Jonas, né? A gente fala mal de Jonas, mas como que Jonas não queria ir a Nínive? Porque Nínive era justamente capital de quem? Dos assírios. Jonas não queria ir lá pregar o evangelho para o povo de Nínive, mas é porque Jonas sabia quem era esse povo. Era um povo mau, um povo debochado. Às vezes, quando nós vamos nos colocar na situação de Jonas, às vezes a gente também estamos aí no nosso pensamento, muitas vezes, querendo trazer maldição para determinadas pessoas. Para uns, o amor de Deus, para outros, como diz lá João, Senhor, não é melhor a gente orar pedindo para descer fogo do céu e consumir esse povo? Eu queria saber qual foi a resposta de Jesus, que ele não fala, né? Mas eu queria saber qual que foi essa resposta. A gente presume, né? Fala, não, João. Tanto é que depois João foi chamado de discípulo do amor, né? Fala, filhinhos, amai-vos. Ou seja, houve uma conversão na vida desse filho do trovão chamado João. Continuando aqui a nossa lição. Vamos rápido, porque senão acaba nosso tempo. Os assírios, meus irmãos, eram um povo perverso. Quando eles entravam na cidade, eles humilhavam as pessoas, violentavam mulheres, debochavam dos homens, matavam crianças, esquartejavam pessoas, impunham a sua cultura àquelas pessoas, os seus costumes. Eles pegavam as pessoas, como aconteceu com o Reino do Norte, pegou aquelas pessoas e levaram exiladas para a terra dos assírios e colocaram outras pessoas no terreno ali do Reino do Norte, Samaria. Era um povo mau, né? Um povo perverso. Os costumes eram diferentes. E aí o versículo 8, ele debocha, o versículo 9. Como, pois, se não podes afugentar um só capitão dos menores dos servos do meu senhor, confias no Egito por causa dos carros e cavaleiros? Então, mais uma vez, ele enfatiza. Veja bem que nessa primeira parte aqui do discurso de Rabsaque, ele está falando justamente sobre confiança. A confiança de Ezequias está em quem? No Egito? A confiança de Rabsaque, do povo de Jerusalém, né? De Ezequias, está em quem? No Egito ou em Deus? Seja quem for, você está perdendo seu tempo. É isso que, em outras palavras, ele está dizendo. E muitas vezes também, fazendo uma aplicação para nós, as pessoas também, muitas vezes, elas falam isso para a gente, não é? Está confiando aí em Deus? Talvez não fale com essas palavras, não é? Talvez não fale com essas palavras de deboche, mas fale com outras palavras. Você vai confiar mesmo nesse Deus? E muitas vezes nós temos que entender, como diz a palavra, o significado da palavra confiar no hebraico, é justamente essa: sentir-se seguro, estar despreocupado. Sentir-se seguro, estar despreocupado, porque nós confiamos no verdadeiro Deus, no Deus que salva. Às vezes era fácil a gente falar agora, né? Falar assim, povo de Israel, olha para trás, para a sua história, veja o que Deus fez, veja os milagres que aconteceram na sua história, e também na nossa vida. Veja lá atrás, o que Deus fez na nossa vida. Será que vale a pena confiar nesse Deus? Depositar a nossa fé nesse Deus? O versículo
o versículo 10, continuando, ele fala: acaso subi eu agora sem o Senhor contra esta terra para a destruir? Pois o Senhor mesmo me disse: sobe contra a terra e destrói. Aqui os comentaristas eles ficam meio na dúvida, eles pensam assim: olha, como as nações, eles tinham, os deuses eram deuses, vamos dizer assim, geográficos, né? Então Edom tinha um deus, o Egito tinha vários deuses, né? Então eram meio que nações, né, deuses geográficos. Então os comentaristas dizem assim: olha, ele pode estar blefando, vamos dizer assim, dizendo que Deus está a favor dele, né? Ou como isso pode ter sido colocado na própria boca de Rabsaqué pelo próprio Deus, por Yahvé mesmo, né? Então eles ficam em dúvida quanto à interpretação desse versículo. No versículo 11, há uma pausa no discurso de Rabsaqué. Então, do versículo 4 a 10 foi esse primeiro discurso, baseado na palavra confiança, e ele fala justamente sobre a confiança no Egito ou em Deus, não é? Sendo que ele não está confiando em Deus, nesse Deus Yahvé, e nem no Egito, ele está confiando no seu próprio exército, no seu próprio poderio militar, e ele questiona isso em relação a Ezequias. O versículo 11 há uma pausa, aí ele fala assim: olha, então disseram Eliaquim, Sebina e Joá a Rabsaqué: pedimos-te que fales em aramaico aos teus servos, porque o entendemos, e não nos fales em judaico, ou hebraico, no caso, aos ouvidos do povo que está sobre os muros. Os oficiais agora aqui de Ezequias, eles foram meio que espertos, né? O aramaico era como se fosse o inglês na época, era a grande língua internacional. Então ele fala assim: olha, peraí, não espalha essa história não, não vai espalhar essa história não, porque senão o povo vai contra nós, e aí nós estamos enrolados, né? Então ele fala: não, ó, calma aí, não. Aí que despertou a ira desse oficial, quando a gente vê aqui, ó, no versículo 12, o que está dizendo aí? Quem pode ler para a gente melhorar a nossa participação? Versículo 12. Que palavra, hein? Isso que acontecia no cerco. As pessoas se alimentarem, né, das suas próprias necessidades, né? Lendo a história do exílio do povo judeu, né, pelo grande historiador, esqueci o nome agora, qual que é, Davi? Joséfo, né? Ele dizia, uma das partes lá que estava lendo, que as mães comiam os próprios fetos, né? Seus próprios fetos. Também era. E havia gritos dentro da cidade que fora da cidade se escutava. Tamanha era a angústia, tamanha era a tristeza, tamanho era o desespero daquelas pessoas, o cerco. Então, aqui vamos lembrar qual que é o contexto mesmo dessa história. A Síria havia destruído Damasco, Samaria, Ecrom, Edom, Moabe e todas aquelas cidades circunvizinhas de Jerusalém, e agora estava em frente ao povo judeu. Meus irmãos, imagine a angústia dessas pessoas, a ansiedade. E ele fala em alto e bom tom em hebraico para que aquelas pessoas entendessem: vocês comerão o seu próprio excremento, a sua própria urina. Imagina a cabeça daquele povo com tal ameaça, não é? Aí é que está a confiança em Deus, nós confiarmos em Deus. Nós entendemos o que significa confiar em Deus. É aquela, na iminência do povo ser destruído,
E ele vendo todo aquele exército de 185 mil homens, que já havia destruído a cidade, só faltava ali, inclusive, havia destruído as cidades circunvizinhas, né, a Jerusalém, faltava apenas a cidade de Jerusalém, mas ele tinha que confiar em Deus. Era a única opção. Era a única opção do povo de Jerusalém, confiar em Deus. Não tinha outra opção. E parece que no momento que nós estamos passando pela prova, nós chegamos a tal momento, a tal situação, que é aquela situação que muitas vezes se fala, né? Não tem mais o que fazer, resta orar, né? O povo fala assim, não tem mais o que fazer, só resta orar. Aí nós repreendemos, era a primeira coisa que deveria ter sido feita, né? Mas é isso, é justamente isso. Talvez eu vejo que a provação, às vezes, lá como Pedro fala, né, é como metal que ele é aquecido e ele tem que ser ali purificado, né? É o que acontece conosco e é o que está acontecendo com esse povo aqui. Eles estão passando por uma provação terrível. O exército está lá fora, com fome, angústia, ansiedade. Vai confiar em quem? É como o discurso de Rabsaque, né? Vocês vão confiar lá no Egito? Vocês vão confiar nos outros deuses? Ele estava sendo a boca de Deus ali nesse momento, né? O versículo, agora, essa segunda parte do versículo 13 em diante, a primeira parte falou sobre uma palavrinha-chave, confiança. Agora, livramento, ou algumas traduções dizem salvação. Versículo 13 começa a segunda parte do discurso de Rabsaque. A primeira parte ficou marcada pela palavra hebraica baltak, que significa sentir-se seguro e estar despreocupado. Agora, a palavra natsal, significa arrebatar, salvar. É a palavra repetida 6 vezes neste segundo discurso. Salvar, arrebatar. Eu lembro de um vídeo, não sei se os irmãos lembram, a pessoa é jogada num buraco, e aí a pessoa chega lá, olha, o Espiritismo diz que essa pessoa, por suas próprias forças, não é, consegue sair do buraco. Só que a pessoa tenta, procura e não consegue. Ele fala, não sei se era o judaísmo, falava outra religião, a pessoa jogava a corda. Era judaísmo? Você lembra? Não? Eu sei que a pessoa está lá no buraco, né? Aí joga a corda. Aí a pessoa tenta pegar a corda, só que a corda está escorregando e ele mesmo assim não consegue. E a palavra que salvar, e glória a Deus por isso, é aquela pessoa que está lá no fundo do poço e vem outra pessoa, pega pela mão, puxa aquela pessoa e livra aquela pessoa do buraco, arrebata aquela pessoa, salva aquela pessoa. A ideia dessa palavra hebraica é essa. E é o que a gente vê em toda a história, no drama da Bíblia, não é isso? O drama de um Deus que cria, o homem que peca, que cai nesse buraco, mas já é um plano de redenção, já é um plano de salvação, plano do próprio Deus que vai lá e nos resgata, miseráveis pecadores que somos, né? Não merecíamos o inferno, mas esse Deus vai lá e nos livra. Versículo 13 e 14 diz: então Rabsaque se pôs em pé e clamou em alta voz em hebraico: ouvi as palavras do sumo rei, o rei da Síria. Assim diz o rei: não vos engane Ezequias, porque não vos poderá livrar. Versículo 15: nem tampouco Ezequias vos faça confiar no Senhor, dizendo: o Senhor certamente nos livrará, e essa cidade não será entregue nas mãos do rei da Síria. Confiança e livramento e salvação, né? Indo mais um pouquinho, eu parei no versículo 15, versículo 16:
Não deis ouvidos a Ezequias, porque assim diz o rei da Síria: fazei as pazes comigo e vinde a mim, e comei cada um da sua própria vide e da sua própria figueira, e bebei cada um da água da sua própria cisterna. Olha aqui, o discurso dele agora mudou um pouco. Ele está falando, olha, se entregue, que vocês vão... Imagina só, para um povo que estava angustiado, passando fome, passando dificuldade, sem alimento, e agora ele fala, olha, fazei as pazes comigo, vinde a mim, né? Comei cada um da sua própria vide, olha, suco de uva, né, gostoso, e o povo, né, de Israel gostava, né, do suco de uva. Comei cada um da sua própria vide, da sua própria figueira, e bebei cada um da sua água, da sua própria cisterna. Eu imaginei aqui a questão do próprio inimigo, né, de Satanás. Ele vem assim com pecado, mostra para você e parece que se entregue, aproveite. Mas esse que oferece é o mesmo depois que acusa. É o mesmo depois que acusa. Versículo 17. Aí muda a história. Olha o que o versículo 17 diz: até que eu venha e vos leve para uma terra como a vossa. Ele ofereceu, né, tudo do bom e do melhor, vamos dizer assim, até que eu vos leve para uma terra como a nossa. E lá? Será que vai ter vida boa lá para o pessoal? Não é? Terra de cereal e de vinho, terra de pão e de vinhas. Ele sabia, não é, que essas pessoas, elas não deveriam confiar, não é? Deus estava ali colocando na vida delas. É interessante que ele não esconde que ele os levaria cativo, no versículo 17, né? Essa era a política. Em 2 Reis, capítulo 15, versículo 29, relata claramente o que a Síria fez com o reino do norte. Fala assim, 2 Reis 15, 29, diz assim: nos dias de Peca, o reino do norte era aquelas outras 10 tribos, né? Os irmãos se lembram. Rei de Israel, veio Tiglat-Pileser, rei da Síria, e tomou a Ijon, a Abel, Bet-Maaca, a Janoa, a Quedes, a Azor, a Gileade e a Galileia, a toda a terra de Naftali, e levou os seus habitantes para a Síria. A política dos assírios era justamente essa, de exilar essa população rebelde, levá-la para outra localidade, substituir essa população. Tanto é que no Novo Testamento nós vemos a dificuldade que os judeus têm com os samaritanos, porque eles achavam que era uma nação misturada com outros povos, não é? É uma dificuldade, é o que aconteceu. Então, a palavra, a grande palavra que está aí, né, nesse segundo discurso de Rabsaque, é a palavra livrar, é a palavra salvar. Ele cita vários exemplos de deuses que foram incapazes de salvar as outras nações. Quando ele fala aqui, ó, versículo 19: onde estão os deuses de Ramate e de Arpade? Onde estão os deuses de Sefarvaim? Acaso livraram eles a Samaria das minhas mãos? Ele está questionando. Vocês estão confiando aí no Egito? Não tem jeito. O Egito já perdeu a guerra. Vocês estão confiando aí em Deus? Ele era um politeísta. Ele achava que todos os deuses eram iguais. Então ele está falando, ó, você está confiando em Deus? Os deuses aqui das outras nações? Para onde eles conseguiram destruir o meu exército? Eles conseguiram bloquear o meu exército? Não. Tanto é que nós estamos agora aqui, o cerco em Jerusalém. Inclusive as cidades circunvizinhas a Jerusalém foram também destruídas. Vocês estão confiando nesse Deus? Como diz R6 Pro, ele fala assim: a maioria dos cristãos saúda a soberania de Deus, mas acredita na soberania do homem. Eu achei isso forte. Nós dizemos que confiamos na soberania de Deus, mas
Parece que no final das contas a soberania do homem é que vale. Quem é o grande presidente hoje, o grande ditador da China? Será que nós temeríamos mais o ditador da China do que o próprio Deus? Com seu poderio bélico, com seu poderio de armas químicas, armas biológicas. Os americanos também, né? Nós temeríamos o grande Joe Biden, né? Se quisesse entrar aqui no Brasil, a gente já falava, ih, coitado de nós, aí já pegava aqui e já. Se preocupa não, vamos já levantar a bandeirinha branca. Mas isso é algo que nós devemos nos questionar. Aonde está a nossa confiança? Segundo, quem vai nos livrar? Quem irá nos salvar? Versículo 21 e 22. Eles, porém, se calaram e não lhes responderam palavra. Eu acho que esse versículo 21 e 20, essa parte, né, que ele fala que eles se calaram e não lhes responderam palavra, porque assim havia ordenado Ezequias, foi uma grande estratégia deles. Mais tarde nós vamos ver que realmente foi algo acertado. Ele deixou ele falar. Discursa, fala. Não é? Você pode aí falar mal contra Deus, nós vamos ficar aqui calados. Como diz lá em Tiago capítulo 3, versículo 2, diz que todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é considerado perfeito, né? Sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Foi uma estratégia formidável. Ficar calado. Ficar calado. Provérbios que diz, né? Até o tolo, quando se cala, é tido por sábio. Até o tolo. Então, às vezes, meus irmãos e irmãs, diante de uma ofensa, o melhor que nós temos a fazer é o quê? Ficarmos calados. Esperarmos no Senhor. Descansarmos no Senhor. E a segunda grande estratégia que eles tiveram. A primeira foi ficar calado. Não responder. Depois, nos outros capítulos, com os outros professores, nós vamos ver que foi uma atitude certa. E a segunda grande estratégia, versículo 22. Então Eliaquim, filho de Ilquias, o mordomo, e Sebina, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o cronista, rasgaram as suas vestes. O que era isso aí? Sinal de tristeza, sinal de humilhação. Não há, nem mesmo as vestes que estão cobrindo aqui meu corpo, fazem mais diferença para mim. Eu só estou aqui com o meu corpo, não faz mais diferença. Eu tenho que buscar de todo o coração esse Deus. Humilhação. Né? É no momento da provação que eu acho que a gente chega a determinadas atitudes, porque parece, às vezes eu vou lá com o pessoal da Cristolândia, e eu converso lá com o pessoal, né, eu falo assim, por que você se apegou à droga? Né? Ele fala, é porque ainda existia um fio de esperança naquela dose. Eu queria satisfazer aquele fio de esperança. É como você pegar um prédio e amarrar, lembra quem soltava pipa? Tinha aquela linha 10, aí você pega um prédio, ele está na iminência de cair, aí você pega e amarra o prédio na linha 10. Ele está na iminência de cair. É lógico que vai acontecer o quê? Vai desmoronar, né? Mas aquela linha 10 é a esperança da pessoa. Ela tem aquela esperança na droga, no vício dela, no prazer dela, na luxúria dela. Então, quando essa esperança toda se esvai, passa, não tem mais jeito, aí você se agarra a Deus. É como diz o salmista, Davi fala, laços de morte me cercaram. Né? Laços de morte me cercaram. Aí sim, eu busquei a Deus.
Teve que vir, ele teve que estar na beira do precipício para poder buscar a Deus e entender quem é Deus. Eu espero que não aconteça isso conosco, não é? Meus irmãos, as 3 aplicações, a gente já está aí acabando, 6 horas agora, né? O meu relógio está certo. A primeira grande aplicação, né, do discurso de Rabsaqué, eu entendo que é a palavra confiança. Ela é repetida 7 vezes. Como diz o profeta Naum, o Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia. Ele protege os que nele confiam. Quando a gente vai lá para Salmo 125, vamos ler lá, Salmo 125. Salmo 125, o que diz o Salmo 125? Os que confiam, os que esperam, os que descansam, né? Os que não perdem tempo, os que realmente colocam a confiança nessa rocha inabalável, né? São como o monte de Sião, não se abala e ele permanece firme para sempre. A grande palavra desse discurso, na primeira parte do discurso, é confiança. Ele protege os que nele confiam. Nós precisamos confiar. Isso é nosso. É nossa responsabilidade. Confiar em Deus. Segunda parte é a palavra livrar. Salvar. Significa arrebatar, salvar. Eu lembro-me daquela música. Quem pode livrar como o Senhor? Vocês lembram dessa música? Quem pode livrar como o Senhor? Eu lembro, vou contar aqui uma experiência. Eu lembro, uma vez eu estava caminhando lá para Canaã, eu morava ali na Guariroba, e estava descendo, era na 22, e a Canaã, não sei se vocês já foram a Canaã, era lá na 10. Os antigão aí conhecem, né? Aí a gente passava por um local que não tinha casa, nessa época não tinha casa, eu devia ter uns 11 anos, 10 anos. Antigamente a gente tinha esse privilégio, né, de andar. Eu pegava minha biblinha e andava. Minha mãe deixava tranquilo, acostumada a jogar bola na rua com os meninos. Eu estava passando, era noite já, e vinha um pessoal que pela vestimenta você já falava, né? É o famoso kit peba, né? É barra pesada. E eu falei, rapaz, agora eu me enrolei. Agora esse pessoal vai me pegar aqui. E eu comecei a cantar essa música. Quem pode livrar como sempre? Na mente, né? Um medo. Um medo louco. Mas comecei a cantar. E eu vi que eu passei, eu falei, caramba, Deus é fiel, né? Deus é fiel. Porque muitas vezes, se a gente for contar aqui algumas situações, eu lembro que eu levei já o famoso várias vezes no colégio, não sei os irmãos, mas várias vezes no colégio fazia-se o corredor polonês e a gente passava e tinha que... Não tinha esse negócio de bullying nessa época, não. E era normal, né? Mas Deus, graças a Deus, me livrou nessa experiência, né, meu? A terceira aplicação. Eu recomendo J.I. Packer, Conhecendo Deus. Já leu, Davi? Leu? Em seu livro Conhecendo a Deus. Leiam esse livro, meus irmãos. Olha o que ele diz. A orientação, como todos os atos de bênção de Deus sob a aliança da graça, é um ato soberano. Deus não quer apenas nos guiar. Deus não quer apenas nos guiar no sentido de nos mostrar o seu caminho, para que possamos trilhá-lo. Ele deseja também nos guiar no sentido mais fundamental, de assegurar que aconteça o que acontecer, sejam quais forem os erros que possamos cometer,
possamos voltar em segurança para casa. Haverá escorregões e extravios, sem dúvida, mas os braços eternos estão abaixo de nós. Seremos salvos, seremos capturados, resgatados e restaurados. Essa é a promessa de Deus. Isso é o quão bom Ele é. Seremos resgatados, restaurados. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Muitas vezes parece que no momento da provação, da angústia, como esse povo passou, e como esse povo estava passando aqui, parece que nós nos esquecemos disso. E falar em soberania de Deus parece que nos deixa mais atordoados, porque a gente pensa assim, poxa, como Deus soberano está deixando eu sofrer, está deixando eu ficar angustiado, está deixando eu aqui nesse lamaçal, está deixando esse lábio desse incircunciso falar essas coisas. Mas eu creio que Deus é o Senhor da história. E Ele usa até mesmo esses ímpios para mostrar o poder dEle, como nós vemos aqui na narrativa bíblica. Terminou? Amém. Terminei na hora certa, viu, chefe?